aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Vou vir agora em recomendação do MRP. E aqui, em função do cenário padaria, eu quero ver o que tem, né, que ser feito na próxima semana. Então, próxima semana, do dia 15, eu tenho que atender todas essas demandas aqui. Eu tenho que gerar essa ordem de produção, E eu abrir tenho que todas gerar aquelas requisições ali. todas essas solicitações. Então, eu posso dar 2 cliques aqui, ó. Um clique, no caso, aqui na coluna criar. Eu dando o atualizar, ele já gera a compra, a solicitação de compra desses itens A partir e daí, ele já aqui. gera automaticamente. Automaticamente. Eu vou gerar aqui só para a gente enxergar, ó. Atualizar. O que o sistema vai fazer? Assim que ele concluir, ele disse, ó, uma nova ordem de produção e uma solicitação de compra foi criada. Então, a gente vinha agora aqui, ó, compras, solicitação de compra. Já tem aqui, ó, todos os itens necessários, a data que eu preciso deles aqui, e ele está especificando para mim, ó, origem MRP, tá? Logicamente, se para cada item desse já tiver o fornecedor preferido, já Sim, tiver aí tudo daí mais... você vai utilizar lá as funções do copiar para e fazer todo. E aí, pessoal, nesse momento, se você não viu ainda toda a parte do módulo de compras, aproveita, a gente vai deixar o card aí. E você pode revisitar esse processo aí. Muito bom. E aqui, então, na ordem de produção, a Uhum, gente vai acessar aqui o documento, né? O último documento, que é a ordem que acabou de ser criada. Tá lá, certo. data de criação 11/5, data de início e vencimento 15/5, né? Eu faço tudo no mesmo dia, tá? E eu tenho agora toda a estrutura de produto, tá? E o que é legal, se a gente só de observar essa tela aqui, a gente já tem várias informações importantes, tá? Uhum, Primeira coisa, toda a ordem de produção ela começa planejada. uhum, Então, eu não consigo apontar, né, consumir material, entrar com estoque numa ordem planejada, tá? Eu tenho que liberar essa ordem para poder fazer. Isso é uma das coisas que a gente cita lá, né, dentro do primeiro do vídeo da abertura do módulo. uhum. Segunda coisa, baseado nessa estrutura, ele dá para a gente aqui essa referência de quantidade base. Então, ele chegou nas proporções de quanto que esse cara representa da estrutura original do produto e multiplicando isso vezes a quantidade planejada, eu tenho a quantidade planejada do componente e das horas de produção. Uhum. Somando essas informações ao que eu tenho no meu estoque, eu vou ter a coluna disponível. Tá? Essa coluna disponível, se a gente acessar aqui, ó, estoque do ovo, dados de estoque, ele vai levar em conta o quê? O que eu tenho no estoque, o que eu tenho confirmado, o que eu tenho pedido e o que eu tenho disponível. Então, estoque é o que eu tenho agora, confirmado é o que eu vou consumir, pedido é o que vai chegar, né? E disponível é a conta dessas O três saldo. colunas, Uhum. que é o saldo dessas três colunas. Então, nesse exato momento, eu consigo produzir minha ordem de produção? Uhum. Não, eu estou disponível zerado, Tudo né? zero. Uhum. Tudo zero. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um breve corte agora, pessoal, só para a gente chegar na parte que a entrada do material já foi feita, tá? Seguindo o processo do vídeo de compras. Então, a solicitação, eu vou colocar aqui, ó, pedir direto, menos nível, fornecedor base semana. Não vou preço, aí eu vou vir aqui, vou usar a lista de preço que a gente usou para criar, aí eu vou usar a de novo, né? Utilização de compra comercial vai ser utilização, preço comercial, só para ele carregar os dados certinho, pronto, imposto, maravilhoso. Tudo depois, imposto não precisa adicionar, qualquer para a facilitada, imposto 23,11. E, então, depois do corte, pessoal, voltando aqui, olha só que interessante. Baseado olhando para essa ordem de produção aqui, eu tenho uma quantidade base, o emitido é a quantidade que eu consumi, o disponível é o quanto eu tenho depois das movimentações, que ainda não ocorreram. Então, se a gente selecionar aqui a configuração do formulário,
eu posso trazer também para cá, né? Então tem aqui, ó, o disponível emitido. Eu posso trazer o que tem em estoque nesse momento, tá? Então, ó, quantidade planejada em estoque disponível. Lá. Então, ó, eu tenho em estoque 336. Essa ordem, nessa linha, precisa de 312 e nessa linha precisa de mais 20. Então, 20 com 312, 332, mais 336, fica 4. Tá? Então, bateu aí com todas as informações relacionadas a esse cara aqui. Então, vou liberar aqui a minha ordem de produção. Quer dizer, deixa eu voltar para planejado só para mostrar um negócio para ti. Tá? Se eu vim aqui, ó, botão direito, nesse momento, eu tenho várias opções aqui dentro da ordem de produção, que eu posso criar uma atividade, posso fazer uma solicitação de transferência de material baseado nessa estrutura de produto, posso começar o picking dessa ordem de produção, mas eu consigo trabalhar na preparação, porque eu estou planejando. Agora, quando eu coloco ela como liberado, eu já tenho mais opções. Encerramento do relatório, lista de lançamentos no inventário, tá? Esse encerramento do relatório é a ação que eu uso para dar entrada no produto, tá? Certo. No nosso caso, todos os componentes e operações, eles estão como baixa por explosão. Então, o sistema ele só me dá essa opção de encerrar. Agora, caso, por exemplo, o ovo. Ah, não, o ovo, geralmente o cara quebra 2, 3, 4, eu quero consumir a quantidade exata que eu... Pode pôr a baixa manual. Eu posso pôr essa baixa manual, que na hora que eu der o botão direito, ele vai ter essa opção do editar componentes. O editar componentes, ele vai trazer só os itens que estão como manual aqui dentro da estrutura, tá? Mas a gente vai deixar tudo aqui com baixa por explosão. Na verdade, eu vou deixar só o ovo como manual. Pronto, para a gente poder exemplificar o processo mesmo de baixa desse item. Vamos lá. Esse manual está aqui e eu tenho o ovo de novo aqui embaixo como baixa por explosão. Então, em momentos distintos, na mesma estrutura, eu posso ter o material onde eu baixo manualmente e o material onde eu faço backflush, né? Eu baixo por explosão de acordo com a quantidade que eu estou reportando do meu... Mesmo sendo o mesmo item utilizado em etapas distintas, eu posso, em cada etapa, ter um método de baixa diferente. Isso, exatamente. E aqui, ainda olhando para a coluna disponível, só para a gente poder fechar o ciclo em relação a ela, veja que a gente tem aqui também essa quantidade disponível de horas relacionada ao recurso aqui, ó. Então, mão de obra. A mão de obra. Se eu clico, ele me dá um gráfico da data, tá? Do gráfico não, desculpa. Ele dá uma tabela mostrando a capacidade para esse dia 15/5. Tá? Se eu colocar ó, do dia 11 até o dia 15/5, que é de hoje até essa data, o que ele me fala? Ó, eu tinha 12 horas no dia 11, mais tantas horas para o dia 28, tá? Esse dia não tem nada, esse dia não tem nada. Aqui eu teria 44 horas acumulado, mas eu confirmei 4 para fazer essa ordem de produção, então eu ainda tenho disponível 40. Né? Isso é num conceito onde o que passou eu ainda tenho como usar. Né? Então, conforme eu vou consumindo as horas do passado, eu vou usando, eu vou guardando essas horas, né? Tá? Vou gravar essa ordem de produção liberada e como eu faço esse apontamento, tá? Mas